Olá, alunos do Paraná! Eu sou a professora Carol. A nossa intérprete de hoje é a Francis. Nós estamos aqui para mais uma aula astronômica e o assunto de hoje é viagens interplanetárias e interestelares. Antes de nós começarmos nossa aula, gostaria de lembrar vocês, se você não pegou o seu caderno, seu material, traz ele para cá porque nós vamos usar durante a aula. Se você está usando os aplicativos do Aula Paraná e do Classroom, deixa a sua presença lá na aula e no final da aula responde as atividades que vão estar lá. Se você não tiver acesso aos aplicativos, não esquece de ir na escola buscar suas atividades impressas e devolver elas depois. Assim você não vai levar falta e vai ter a sua nota garantida. Certo? Já que você já está com o seu material, vamos começar a aula. Eu trouxe para vocês aqui a indicação de um filme de 2014 que se chama Interestelar. Você já viu? Se você não viu ainda, é um filme bem interessante. Ele demonstra a possibilidade do ser humano de viajar da Terra para outros planetas, para outras estrelas. Esse é o assunto que nós vamos trabalhar hoje. Nós sabemos que é difícil de fazer esse tipo de viagem, mas num filme de ficção científica, eles tornam isso uma coisa possível de acontecer. Eles trabalham nesse filme com questões de dimensões diferentes, de tempos diferentes. Então é uma realidade que não está dentro do que nós conhecemos, mas que é interessante de você conhecer através do filme. Se você ainda não viu, corre lá para assistir com a sua família, é bem legal. Nessa aula, eu preciso apresentar para vocês duas potências que fazem estudos a partir de coisas astronômicas. Nós temos a Roscosmos, ou POCMOC, que é uma empresa russa que realiza experimentos espaciais, que faz sondas, que lança foguetes e que tem vários acontecimentos na história da astronomia. Além da Roscosmos, nós temos a NASA, que é bem mais conhecida e que é a empresa americana. Além das duas, nós temos empresas que são chinesas, que são alemãs, que são de outras nacionalidades. Mas na aula de hoje nós vamos falar mais sobre os fatos que essas duas potências realizaram, a Rússia e os Estados Unidos, ok? Nós vamos começar falando do Sputnik 1. Ele foi o primeiro satélite enviado pela Rússia lá em 1957. A missão do Sputnik era atravessar as camadas da atmosfera e estudar como elas são. Ele também tinha como propósito perceber se era possível que mandássemos aqui da Terra algum ser vivo para além da atmosfera e ver quais seriam os efeitos das radiações ultravioleta e das outras radiações que poderiam existir no espaço no organismo desses animais ou seres humanos. O Sputnik tem o seu nome, como uma tradução para o português, seria como companheiro de viagem. Então ele iria nos mostrar o que a gente poderia encontrar quando saísse da atmosfera. O lançamento dele foi um sucesso, eles conseguiram mandar, conseguiram receber algumas informações de volta. E aí no mesmo ano, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o lançamento de um segundo Sputnik, que é o Sputnik 2. Ele foi lançado poucos meses depois que o primeiro Sputnik. E aí eles colocaram um cachorrinho dentro do satélite. Esse cachorro se chamava Laika. Ela participou de uma seleção dentre vários cães que eram treinados por essa empresa russa para esse tipo de experimento. Quando eles colocaram a cachorrinha dentro da sonda para enviar, eles disseram para a população que ela poderia viver até uma semana dentro da sonda. Porém, os cálculos não estavam tão ajustados e ela acabou sobrevivendo apenas algumas horas. Isso é um pouco triste, mas a partir desse experimento, nós conseguimos saber o que fazer e o que não fazer nesse tipo de caso. Aqui no lado da tela, eu tenho um QR Code de um vídeo do YouTube que conta com mais detalhes como foi essa história da Laika. Se você tiver um celular, você pode ler o código e assistir o vídeo depois.
Nós temos uma atividade para realizar agora sobre isso. Vocês vão copiar lá no caderno e vão responder para mim. Qual a nação que foi a primeira a enviar satélites para o espaço sideral? Como foi chamado o primeiro satélite e quando isso aconteceu? Você vai responder no seu caderno e a gente já volta com a resposta.
E aí, galera, conseguiram responder? A resposta correta para essa questão é: o primeiro satélite enviado foi pela União Soviética, também chamada de Rússia. Ele se chamava Sputnik e ele foi lançado em 1957, faz bastante tempo. Vamos analisar agora o que aconteceu depois desses lançamentos. Começaram a evoluir a construção desses equipamentos e eles inventaram foguetes. Os foguetes, eles são muito grandes, extremamente gigantes. Eles têm grandes quantidades de tanques de combustível. Esses tanques vão sendo abandonados conforme o foguete vai subindo. E ele vai ficando na atmosfera, para cima da atmosfera, lá depois de onde acaba o planeta. Vai virando lixo espacial, a gente vai falar disso depois. Eu tenho aqui também um outro código que você pode usar para assistir um vídeo do canal do Itiberê, que vai contar para vocês como é um foguete de verdade lá na NASA. Ele vai explicar e vai demonstrar com imagens reais o tamanho e o funcionamento dos foguetes que existem. Para vocês terem uma ideia, essa cápsula pequenininha aqui, que fica na ponta do foguete, é onde ficam os tripulantes da nave. Então, todo aquele resto é descartado. Isso é um desperdício muito grande, mas que já vem sido trabalhado em cima disso para que não aconteça tanto desperdício assim. Nós também temos, além de foguetes, ônibus espaciais. Porém, esse tipo de transporte já não é mais utilizado. Eles fizeram aproximadamente 135 voos com esses ônibus espaciais. E nós tivemos 6 tipos de ônibus: o Enterprise, a Columbia, o Challenger, o Discovery, o Atlantis e o Endeavour. Esses ônibus espaciais tiveram missões diferentes, tanto missões de exploração do espaço, quanto missões de construção da nossa base que tem lá na Lua, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Em uma dessas missões dos ônibus espaciais, a que se chamava Challenger STS-51L, aconteceu um fato interessante, mas nem tanto. Eles começaram um programa, que era o Programa Professor no Espaço. Essa mulher aqui é a Christa McAuliffe. Ela era uma professora americana e o objetivo dessa viagem nesse ônibus era levar essa professora para que ela pudesse dar uma aula para os seus alunos do espaço. Já pensou que divertido? A professora aqui, ó, dentro do foguete lá. E aí, galera, tudo bem com vocês? A ideia era muito boa. Porém, acabou não dando certo o experimento. 73 segundos depois do lançamento do ônibus, ele explodiu. E todo mundo que estava lá não sobreviveu. Então, o programa Professor no Espaço foi para o espaço. Mas fazer o quê, né? Ainda bem que temos professores aqui na Terra para ensinar vocês. E um dos nossos sentimentos à família da Christa, que foi uma grande pessoa nessa história dos estudos astronômicos. Temos agora uma atividade sobre foguetes, muito interessante. Vocês vão observar essa imagem aqui do foguete, que é o foguete Saturno V. Ele foi responsável por várias missões e várias viagens que aconteceram. Ele era composto de 7 partes. As partes 1, 2 e 3 são motores do foguete, do primeiro, do segundo e do terceiro estágio. A parte 7 é a torre de escape, que também é descartada junto com os tanques do foguete. As partes 4, 5 e 6 constituíram a missão Apollo 11. Vocês vão desenhar esse foguete no caderno e vão escrever os números das partes que não chegaram no espaço na missão Apollo 11. Então eu vou dar um tempinho um pouquinho maior para vocês vão desenhar o foguete, copiar a atividade e a gente já volta para saber que partes não chegaram no espaço.
Vocês desenharam o foguete? Colocaram os números das partes dele que não chegaram na órbita da Lua? As partes que foram deixadas no caminho são os tanques 1, 2 e 3 e a torre de escape número 7. Então, as partes que chegaram na órbita são apenas a 3, a 4, a 5 e a 6, certo? Agora vamos começar a falar dos astronautas ou cosmonautas que foram enviados até o espaço. O primeiro deles foi o Yuri Gagarin. Ele era russo e ele foi numa nave que se chamava Vostok 1. Ele foi no dia 12 de abril de 1961, mas ele não chegou a descer em lugar nenhum. Ele foi com a nave e orbitou o planeta Terra, só girou em volta. Quando ele estava orbitando o planeta, ele disse uma frase muito legal, que é uma coisa que a gente precisa parar um pouquinho para pensar. Orbitando a Terra na espaçonave, vi quão lindo o nosso planeta é. Povo, vamos preservar e aumentar essa beleza, não destruí-la. Então, lembrem das palavras do Yuri e ajude a preservar o nosso planeta, não produzindo tanto lixo, economizando na água, na energia, porque se o nosso planeta já era tão lindo naquela época, a gente deveria preservar ele para que ele se mantenha tão bonito até hoje e para as gerações futuras também. Além do Yuri, a Rússia enviou uma mulher para o espaço, a Valentina. Ela foi a primeira mulher que foi para o espaço na nave Vostok 6 e ela foi em 16 de junho de 1963. A Valentina hoje faz parte da política lá da Rússia e ela está viva ainda. O Yuri não está mais. Os Estados Unidos não podiam ficar para trás na corrida astronômica e eles também enviaram alguns astronautas para o espaço, para fazer a órbita da Terra apenas. O primeiro que foi o Alan Shepard Jr. Ele foi na missão chamada Freedom 7. Ele foi o primeiro norte-americano que chegou lá em 1961 e também foi o primeiro a pilotar a própria nave. O Alan, depois de alguns anos, depois de 10 anos mais ou menos, voltou para o espaço e foi o 5º ser humano a pisar na Lua na missão Apollo 14. Olha que legal! Além do Alan, os Estados Unidos enviaram o John Glenn em 1962. Ele orbitou a Terra em menos de 5 horas. Então, em 5 horas, ele deu 3 voltas no planeta. E aí voltou. Interessante, né? Depois que eles fizeram esses experimentos de ir orbitar a Terra e voltar, eles deram início ao programa Apollo. No programa Apollo, eles realizaram algumas viagens de teste. Houveram 6 primeiras que não tinham tripulantes. Era apenas a nave. O foguete ia, orbitava e voltava. Depois houveram 4 missões onde eles treinaram as questões de manobra da nave, observaram o lugar onde poderia ser o pouso e eram viagens com tripulantes. Então, nós tínhamos lá os astronautas dentro da nave. Em 1969, aconteceu a viagem chamada Apollo 11. Essa viagem ficou muito conhecida, pois eles levaram 3 astronautas, o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz. Eles foram no foguete, partes do foguete ficaram no caminho e eles foram em outras 3 partes. Dessas 3 partes, uma teve que ficar esperando a outra parte que desceu na Lua. E alguém teve que fazer essa missão. Foi o Michael. Ele ficou lá pilotando e dando voltas na Lua, enquanto o Armstrong e o Buzz desceram para fazer as análises que eles iam fazer no solo lunar. Quando o Neil Armstrong pisou na Lua, ele disse uma frase muito famosa, que é: um pequeno passo para um homem é um grande salto para a humanidade. Então, era um grande feito que estava sendo acontecido ali naquele momento, e ele estava fazendo parte daquilo. Nessa missão, eles deixaram lá na Lua alguns objetos, como uma câmera, um broche, deixaram também algumas coisas que não precisavam, assim, porque eles precisaram ir no banheiro. Mas eles também trouxeram outras coisas da Lua, várias amostras de rocha, que depois foram estudadas e hoje estão guardadas como objetos de estudo da humanidade. Junto com o Neil Armstrong, foi o Buzz Aldrin.
Ele é famoso por essa imagem que, se você procurar na internet astronauta na Lua, vai ser a primeira imagem que vai aparecer. O Buzz Aldrin serviu de inspiração para criar um personagem bem icônico que as crianças gostam bastante, que é o Buzz Lightyear, do filme do Toy Story. O Buzz Lightyear foi exatamente projetado pensando nesse astronauta, tanto que o nome deles é igual, Buzz. E ele tem uma frase que diz ao infinito e além. Nessa frase, ele está dizendo que o homem é capaz de tudo que ele quiser. A gente pode conquistar muitas coisas, basta se dedicar para isso. E agora nós temos uma atividadezinha para vocês fazerem. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. Ficaram cerca de 2 horas no satélite, coletando materiais para estudos aqui na Terra, e em seguida voltaram para casa. Ao chegar no planeta Terra, eles e o piloto Michael Collins pousaram no Oceano Pacífico. Os astronautas criaram termos para explicar os pousos em diferentes áreas do planeta e até mesmo na Lua. Qual das alternativas abaixo corresponde ao nome dado ao pouso na Terra, no mar e na Lua, respectivamente? Ou seja, nessa ordem. Na letra A, alunissagem, aterrissagem e amerrissagem. Na letra B, aterrissagem, alunissagem e amerrissagem. Na letra C, amerrissagem, alunissagem e aterrissagem. E na letra D, aterrissagem, amerrissagem e alunissagem. Vamos ver qual é a resposta certa depois de vocês copiarem no caderno.
E aí, vocês conseguiram responder? Não era tão fácil, mas a resposta correta é aterrissagem, que é o pouso na terra, amerrissagem, que é o pouso no mar, e alunissagem, que é o pouso na Lua. Então fica mais fácil da gente poder compreender aonde que está acontecendo o pouso dos astronautas. Como que deve ser um astronauta? Aqui do lado eu tenho um QR Code, que é um vídeo bem interessante, que mostra em poucos minutos como que um astronauta tem que se comportar. Ele tem que vestir toda essa roupa paramentada, que vai proteger contra a pressão que tem lá no espaço. Dentro dessa roupa, eles têm canos cheios de água, que vão fazer a roupa ficar refrigerada, porque é muito quente e o astronauta não consegue aguentar muito tempo se não tivesse um sistema de refrigeração. Por baixo dessa roupa, ele tem que usar uma fralda, porque não tem como ele ir no banheiro lá em cima. Além disso, eles têm dentro da roupa uma bolsinha, igual aquelas que os corredores usam para hidratação, que eles tomam água por um caninho, porque eles vão ficar várias horas trabalhando, então eles precisam se manter pelo menos hidratados, já que a temperatura é muito alta. Dentro dessa mochila grande, eles têm tanques de oxigênio que vão ajudar na respiração do astronauta lá dentro. Ele também tem esse capacete junto com a roupa que faz parte do traje. E para um astronauta poder viver 1 ano no espaço, ele precisa de alguns suprimentos. Que tipo de suprimento? 300 quilos de oxigênio, 230 quilos de alimentos sólidos, 1.300 litros de água potável e 900.500 litros de água para higiene. Nesse vídeo é bem legal porque ele mostra para vocês como que o astronauta vai fazer para viver lá. E ele explica e mostra com fatos como que isso acontece. É bem interessante. Falando em astronauta, nós temos um astronauta brasileiro, que se chama Marcos Pontes. Ele estudou muito durante a vida dele, ele nasceu aqui no Brasil, mas foi para outros países realizar outros tipos de estudos, e ele se tornou um astronauta da NASA. O Marcos Pontes foi, em 2006, na missão chamada Centenário, numa nave russa que se chamou Soyuz, lá para a estação espacial que foi construída com as naves do Apollo. Na estação espacial, ele ficou por 8 dias, junto com outros astronautas, e ele pôde fazer várias análises e trazer para o Brasil esses estudos que foram realizados lá. Nesse QR Code, você consegue ver a experiência que ele gravou lá, e ele contando como foi. É bem interessante. Então, se você tem vontade de estudar sobre esse tipo de coisa, se você tem um sonho de ser um astronauta ou de trabalhar na NASA, não desista. Nós temos pessoas aqui de perto que um dia conseguiram. Por que você não pode conseguir? É só tentar. Temos agora uma atividade para você responder no seu caderno. Os astronautas precisam se equipar com roupas especiais e equipamentos para realizar seu trabalho no espaço. Sabendo disso, marque a alternativa que melhor exemplifica os equipamentos necessários para um astronauta trabalhar. Ele precisa de A, um capacete, mochila e joelheira. Letra B, traje, garrafa de água e luneta. Letra C, traje, mochila e fralda. Ou letra C, D, capacete, dispositivo de voo e câmera fotográfica. Faz aí que eu já volto com a resposta.
Então, galera, dentre todos os equipamentos que um astronauta precisa, os mais importantes para ele realizar uma missão fora da estação espacial vão ser um traje, uma mochila e uma fralda. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Estação Espacial Internacional. Ela é essa estação espacial que fica sobrevoando a Terra e dando voltas no nosso planeta. Para que ela foi construída? Ela foi construída de 1998 até 2011, através daquelas viagens da missão Apollo, que levavam vários tipos de equipamentos para montar ela lá, para que a gente pudesse ter uma base para que os estudos fossem realizados mais de perto do espaço. E que, se fosse possível, mais para frente, pousar ali, reabastecer e ir para outros lugares. Essa nave, essa estação espacial, ela pode ser vista da Terra a olho nu. Com aquele aplicativo que eu falei para vocês anteriormente, vocês conseguem observar aonde a estação espacial está. E vocês conseguem ver ela se movimentando no céu. É muito interessante. Também existem sites na internet que mostram para vocês como é a vida do astronauta que está ficando lá por um tempo. Ela viaja numa velocidade de 27 mil quilômetros por hora, aproximadamente. E ela completa mais ou menos 16 voltas por dia. Então você está lá na sua casa, enquanto isso a estação espacial está dando voltas no planeta. E ela vai passar pela sua casa umas 15, 16 vezes. Isso é bem interessante, não é? Além disso, agora na atualidade, existe uma empresa chamada SpaceX, do Elon Musk, que está desenvolvendo novos estudos para que nós possamos aumentar a nossa gama de conhecimentos do espaço. Ele está desenvolvendo alguns foguetes e algumas naves espaciais que não jogam tanto lixo no espaço e que podem ser reutilizadas. Essas naves, elas têm um potencial de explosão muito maior do que os foguetes que a NASA tinha, e isso gasta muito menos dinheiro e gera muito menos resíduo. Eles têm algumas gerações de foguetes, a Falcon, a Dragon, e agora, no mês passado, no finalzinho do mês, os astronautas saíram aqui do planeta Terra com uma nave dessa Dragon e foram até a estação espacial. E agora eles estão lá, realizando seus estudos. Quando eles viajam, eles ficam dentro dessa cápsula aqui, que é semelhante àquela cápsula que nós vimos no começo da aula. Dentro desse QR Code, vocês têm uma explicação num vídeo com demonstração de como funciona o sistema da SpaceX. É uma empresa que está crescendo, que provavelmente vai precisar de muitas pessoas, muitos profissionais para trabalhar. Então, se você gosta do assunto, se você tem sonhos na sua vida, quem sabe um dia você não é funcionário da SpaceX? Estude para isso. Antes da gente encerrar nossa aula, tem uma curiosidade bem interessante para vocês. O pessoal da SpaceX, eles estão querendo desenvolver viagens para o espaço com humanos. Eles vão fazer viagens para ir e voltar com pessoas normais. Até 2024, talvez eles já tenham um parâmetro de quando isso pode acontecer. Então vamos ficar de olho nas notícias para saber se isso vai ser possível um dia ou não. Na aula de hoje, nós falamos sobre as viagens interestelares e interplanetárias que o ser humano pode fazer. Cada passo é uma conquista na exploração do universo que vivemos. Então, tiveram coisas que deram certo, tiveram coisas que não deram tão certo, mas é com esse tipo de fato, esse tipo de experiência que nós podemos aprender. Lembre-se de se manter hidratado, se alimentar bem, fazer as atividades físicas, estudar, ajude nas suas tarefas de casa e deixe a sua presença lá no aplicativo do Aula Paraná e no Classroom. A aula de hoje serviu para a gente aprender muita coisa nova sobre o espaço. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula com mais alguns assuntos astronômicos. Muito obrigada!